tua serva nessa noite, como um fogo. Vem canalizar todos os dons da Alessandra para te servir nessa noite, Espírito Santo. Como a tua serva a proclamar a palavra nessa noite a esse grupo de oração. Vem, Espírito Santo. Usa a Alessandra como instrumento. Flui tua graça, Espírito Santo. Que por esta proclamação da palavra hajam conversões de coração, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, pelas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E antes da Alessandra iniciar, fiquemos em pé ainda. Pega a sua Bíblia, coloca no seu peito. Ontem na adoração aqui da comunidade, o Senhor nos dava uma profunda moção que eu penso que tem a ver com as visualizações que hoje foram proclamadas aqui. E tem uma ligação direta com aquilo que rezamos lá em Vitória, não é, Silvio? Entre nós, entre os cofundadores, eu, e ali toda a moção que o Senhor nos dava começa a ser transbordada aqui. E ontem o Senhor nos dava, entre outras moções, uma moção da disposição de coração. Ontem foi muito insistido nisto. E uma das palavras que confirma está no Evangelho, quando fala de João Batista, que é nosso baluarte. Uma das missões de João Batista é preparar um povo bem disposto ao Senhor. Não sei se vocês lembram dessa palavra, mas é missão de João Batista. A sua missão, nessa missão de preparar o caminho, e textualmente o Evangelho diz isto, que a missão de João Batista é preparar um povo bem disposto para o Senhor. Nossa comunidade tem 20 anos. O nosso grupo de oração tem quase 18. Não é isso? Creio. Todas as semanas a palavra de Deus é pregada aqui. E nós estamos no mês da palavra de Deus, no mês da Bíblia, no mês de setembro. E mais uma vez a palavra vai ser pregada aqui. Mas se os ouvintes, que somos nós, e também quem prega, não tivermos um coração disposto, nós vamos comemorar 40 anos de comunidade do mesmo jeito que talvez estivéssemos antes da nossa caminhada. Então, com a palavra de Deus, essa palavra que é viva, que ela possa aquecer o nosso coração e provocar dentro dele aquilo que a visualização nos mostrou hoje, uma grande erupção, mas a partir do interior, do meu interior, do interior da Alessandra, do seu interior. Você que acompanha pela internet, você que está aqui, é do seu interior que deve começar uma transformação profunda em nossa vida, em nossa família, em nossa comunidade. Então, portanto, hoje eu peço a intercessão de São João Batista, nosso baluarte, que faça e cumpra aqui, hoje, agora, a sua missão. A missão de João Batista é preparar para o Senhor um povo bem disposto, e que a gente possa se abrir a esta graça de Deus e sermos hoje este povo bem disposto para acolher a palavra que será pregada aqui e aquilo que Deus pede de nós hoje. Sejamos um povo bem disposto e em fidelidade àquilo que Deus quer. Tudo mais vai acontecer. Tudo mais depende do que nós permitirmos hoje, desta palavra penetrar nosso coração, desta palavra aquecer o nosso coração, desta palavra entrar, como foi falado aqui, como uma espada
no nosso coração, ir até o mais profundo do nosso ser e provocar ali, no mais profundo do nosso ser, toda a transformação que Deus quer realizar em cada um de nós. Então que pela intercessão de João Batista, o Senhor hoje quebre, e a palavra que o Senhor me dá é a impermeabilização que nós nos colocamos. Nós ficamos impermeáveis. A palavra é pregada, a palavra é proclamada, e a gente ouve a palavra, e ela não entra em nossos corações. Então que o Senhor quebre toda a impermeabilização que nós acabamos criando e não deixando que a palavra penetrasse. Hoje ela precisa, Deus precisa que o nosso coração permita que a palavra entre. Nosso coração tem que ser hoje completamente permeável pela palavra que será pregada. Amém. Amém. E assim, meu coração já está quase assim saindo pela boca. Meu Deus do céu, como Deus é maravilhoso. E a gente pode abrir a palavra em Hebreus 3, versículo 12. Vamos abrir Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Eu vou ler. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Eu vou ler de novo. Presta bastante atenção. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E hoje a pregação é Bíblia, a palavra de Deus na nossa vida. E desde o início do grupo, o Senhor já ia confirmando. O Heraldo falou, agora, tudo isso que o Ítalo, nosso fundador, colocou para nós. E eu testemunho para vocês, né? Como o Heraldo me chamou aqui, como não tinha como eu não tomar aquela decisão de louvar e louvar alegremente. E é como o Ítalo falou, a decisão é nossa. Porque senão a gente vai ficar mesmo 40 anos aqui no grupo de oração e corremos o risco de nada acontecer. E por que eu louvei daquele jeito? Que muitos riem, sei o quê, porque eu sou um pouco espontânea mesmo. Mas por quê? Eu vou falar aqui o porquê, a verdade. Porque o computador tinha desligado. A Web TV parou de transmitir. E eu sabia que tinha umas 6 pessoas lá assistindo. Inclusive pessoas que eu acompanho. E naquele momento eu falei, não, eu não vou deixar. Porque sempre que acontece isso, eu fico impaciente, corro de um lado, corro para o outro, fico desesperada. E hoje não. Eu fiquei numa paz, eu falei, não, eu vou louvar. Eu vou louvar. E foi falado da Quaresma, de São Miguel. Eu falei, passa à frente. Porque eu acredito, eu vou. E aí eu fui me entregando. E verdadeiramente eu fiz aquilo assim, sem perceber. E atraiu, contagiou. Mas eu tomei a decisão. Porque eu podia ter ficado igual das outras vezes, que eu também fico. Nervosa, falo com o Maurício, falo com o Renato, falo com o Paulinho, enfim. Então, é verdade, a gente tem que tomar a decisão. E a pregação hoje, para falar da Bíblia, como já foi colocado aqui, setembro, mês da Bíblia. Quando eu preparava essa pregação, eu nunca preguei assim esse tema, né? E eu falava, ai meu Deus, eu vou fazer uma pesquisa, buscar, né, quem que escreveu a Bíblia, quem que traduziu a Bíblia, como que começou.
E aí, nessa semana, no decorrer da semana, a Maria Clara trouxe uma lição para fazer sobre isso, lá na escola. Eu falei, nossa, pesquisamos juntas, assim. Só que o Senhor colocava no meu coração, eu não quero isso, eu não quero isso. Eu quero que você fale nesse grupo de oração, para mim, para você, que se vocês saiam hoje daqui, desse grupo, tendo um amor pela palavra, abrindo mesmo o coração, desejando, acreditando e querendo ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é o próprio Jesus a falar conosco. E isso que o Senhor colocava no meu coração. Você tem que hoje sair desse grupo de oração tendo um amor pela palavra. Vocês aí que estão sentados assim como eu, nós temos que hoje sair mexidos, incomodados hoje desse grupo. Por quê? Porque a gente tem que saber que todos os dias nós temos que ter um tempo com a palavra de Deus. Mas não simplesmente ler, não fazer uma leitura. A Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um diálogo com Deus, é um encontro com a pessoa de Jesus. Porque a palavra se fez carne. Quem que é a palavra? A palavra é Jesus. É Jesus a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E tudo foi se confirmando, e assim, quando o Ítalo vinha falando tudo aquilo, desde a visualização, falava, meu Deus, parece que a gente tinha combinado tudo, mas assim, né, como que Deus é maravilhoso, como que Deus cuida de nós. Então, que hoje, verdadeiramente mesmo, nós possamos abrir o nosso coração, que eu possa abrir o meu coração. Porque se eu fui chamada para fazer essa pregação, é porque primeiro Deus quer falar para mim. Alessandra, leia, mas leia e tenha um encontro comigo todos os dias, diariamente. Ganhe esse tempo, não perca. Porque hoje a nossa vida é agitada, é corrida. Essa semana eu fui me confessar e na fila da confissão tinha assim 3 pessoas, né, e eu. E eu fico só observando, né? Eu fico na minha só observando e tal. E as duas ali meio que discutindo. Não, eu posso ir primeiro? Porque, nossa, eu estou com o meu horário, eu tenho que fazer isso, aquilo. Aí a da frente, não, mas é 30 segundos a minha confissão, é rapidinho. É que se às vezes o padre começa a falar, não posso interromper o padre, né? Eu dentro do meu coração, ai, Jesus, meu Deus do céu. Quase que eu falei, ó, qualquer coisa vocês deixam eu ir, que aí depois vocês, né? Mas daí resolveram lá. Foi uma, passou na frente da outra, a outra deixou, enfim. Só para mostrar assim que é corrido. E aí ela falava assim para mim, era uma senhora. Ai, antigamente não era assim, a gente tinha tanto tempo, mas hoje acho que é por causa do trânsito, acho que é porque é tudo tão longe. E eu ficava pensando, se a gente quiser, a gente tem desculpa, e desculpa, assim, boa, vamos dizer assim, desculpas, né? Persistentes mesmo, consistentes, para não ler a palavra, para não rezar o terço, porque verdadeiramente a gente tem muita coisa para fazer. Mas a gente tem que aprender a ganhar, que é tempo ganho ler a Bíblia, é tempo ganho rezar o terço, é tempo ganho para a gente meditar, escutar, porque a palavra de Deus, ela dá a resposta para a gente para tudo na nossa vida. Todas as situações. E não que seja um livro de autoajuda em que eu vou falar, ai meu Deus, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, aí eu abro, caiu. Não. Testemunhando para vocês. Quando eu estava em discernimento, assim, para casar, eu já namorava com o Renato, mas eu tinha, assim, no meu coração um desejo muito forte de viver em comunidade, assim, como celibatária. Imagina, eu celibatária, não é nada a ver, mas enfim. E aí, eu um dia, numa adoração, na igreja lá, na Vila Mariana, onde eu frequentava, eu rezava e falava, meu Deus, me dá a confirmação, me dá a certeza. Porque eu não quero ir, né, para esse noivado, a gente já estava namorando, eu falei, eu não quero brincar. Né? Eu sabia que a gente estava sério, mas eu falei, eu quero fazer a sua vontade, porque eu sabia que se eu não fizesse, eu não ia ser feliz. Porque só é feliz aquele que faz a vontade de Deus. E lá, naquela adoração, o Senhor me deu a palavra.
Eclesiástico 22, que eu vou ler para vocês. Eclesiástico 22, de 19 a 20. Ele me deu aquela decisão, aquela que foi a minha decisão, né? Fala assim: um encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. O desígnio de um homem sensato, em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Essa foi a resposta de Deus para mim, naquela situação. E eu entendi que a vontade de Deus, que a minha vocação era mesmo o sacramento, o matrimônio. E ali eu chorei diante do Santíssimo, o Senhor me trouxe aquela paz, e aí tudo foi dando certo, e graças a Deus tem dado. Então, assim, para mostrar que a gente sempre pode contar com a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vem mostrar, falar para nós, algo para a gente, né, crescer, para a gente edificar. Como assim também, jovem, hoje que a gente tem o Gad Júnior aqui, a palavra de Deus também vai ajudar vocês. No Salmo 118, no versículo 9, fala: como um jovem manterá pura a sua vida, sendo fiel às vossas palavras, as palavras de Deus, ou seja, mandamento de Deus, a Bíblia, palavra de Deus. Então, como que a gente consegue ser fiel? Seguindo a palavra de Deus, tendo esse tempo com Deus, meditando. E não é fácil. Eu falo assim, não é fácil. Para mim, às vezes é complicado você sentar, se concentrar. Inclusive hoje na nossa aula, na nossa formação do P2, falava também, né, da oração, módulo que a gente está vivendo, e ali a gente via o quanto é difícil, o quanto a gente tem que abrir mão de tantas coisas para a gente ter aquele momento de oração. Então, não ficar distraído, ter aquele, né, aquele, assim como a gente fala, aquele momento assim, ser repetitivo, ter um horário, né, ter um tempo, porque às vezes a gente fala, mas daqui a pouco eu vou rezar, eu vou fazer não sei o quê, daqui a pouco, não, vamos ser disciplinados, a palavra é essa, vamos ter disciplina, porque a palavra de Deus, ela vem alimentar a nossa alma, ela alimenta a nossa alma, porque a gente tem que todos os dias tomar café, almoçar, jantar, tomar um lanchinho à tarde, para a gente poder se manter, né? O nosso físico necessita, a gente necessita dessa energia. Só que a nossa alma necessita também da palavra de Deus. E quando a gente não tem esse encontro diário, a gente pode perceber que a gente começa a desanimar, a gente começa a desacreditar nas coisas de Deus, a gente começa a achar que não vai dar certo algumas situações. Mas quando a gente está fiel, lendo, meditando, tendo esse diálogo com Deus, a gente acredita. A gente passa pelas provações, pelas tentações. A gente passa por tudo isso em paz. Por quê? Porque a gente sabe que Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. E que Ele sempre vai cuidar de nós. Como Ele sempre tem cuidado. Esses dias mesmo eu estava voltando da escola, deixei os meninos, e eu parei o carro no semáforo, e um semáforo enjoado que demora. Eu não gosto muito de esperar em semáforo, não tenho muita paciência. E ali eu fiquei assim, do lado, tinha um passarinho, ele pegava o biquinho, ia na flor, bebia do néctar. E ali eu falava, meu Deus, como que Deus cuida, né? Cuida, olha só esse passarinho se alimentando. E eu já fui pensando na nossa comunidade. Eu falei, como que Deus cuida da nossa comunidade também? Porque o tempo que nós estamos vivendo, como o Ítalo, né, o nosso fundador, falou, é o tempo da graça. O tempo da graça, o Silvio, a Márcia, o Ítalo, a Rosana, a Maria Helena, o Charles, não sei se hoje eles estão acompanhando. Quer dizer, o início lá. Isso reflete na gente. Reflete em mim, que hoje estou aqui, em todos nós reflete. É o tempo da graça isso. E aí, né, o Senhor me levava, não, você tem que confiar.
Eu estava meio desanimada naquele dia, era logo cedo, eu com um monte de coisa para fazer. Aí eu falei, não, eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar, chegar em casa e fazer as minhas coisas. Aí fui rezar. Mas assim, a gente tem que ter essa obediência, a gente tem que ter essa disciplina. Porque senão, na correria, que hoje é mesmo a nossa vida, hoje mudou muita coisa, na correria, se nós que estamos aqui, que participamos de um grupo de oração, que muitos somos membros da comunidade, fazemos caminho vocacional, não tivermos o nosso tempo diário com a palavra de Deus, verdadeiramente nós corremos o risco de chegar lá e o Senhor falar, eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas, Senhor, não te conheço. Você não viveu. Você não viveu, porque quando a gente vive a palavra de Deus, quando a gente medita, a gente tem esse diálogo, essa intimidade com Deus, a gente vive. A gente consegue olhar para um irmão e ter misericórdia. A gente consegue olhar para um jovem, olhar para um filho e ter compaixão. Olhar para as nossas limitações e ter compaixão. De saber que eu não sou perfeita. De saber o quanto que eu preciso melhorar. O quanto que eu preciso me doar, aprender. Mas como que a gente consegue isso? Tendo essa intimidade com Deus. Só que para a gente também ler a palavra, ter essa intimidade, existe uma regra. A gente tem que sempre pedir o quê? O Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos clarear. É o Espírito Santo que vem dar esse discernimento para mim, para que eu possa ver o que Deus quer falar, para que eu possa ter a inteligência. Mas a inteligência não é a inteligência humana, mas a inteligência de Deus, a inteligência do Espírito Santo. Que Ele possa vir e me mostrar. E aí, a partir daí, eu vou ter uma mudança de vida. Porque, gente, é impossível uma pessoa, eu acho que é impossível uma pessoa que reza, que tem intimidade com Deus, que tem esse diálogo com o Senhor, e sabe, e não ter uma compaixão com o irmão dela, não ter uma compaixão com aqueles que convivem com ela, com o marido, com a esposa, com os filhos. Eu, na minha opinião, eu acho impossível. Uma pessoa que se diz cristã, católica, que participa da comunidade, que lê a Bíblia todo dia, lê nesse sentido que eu falei, de ter um diálogo, não chegar na comunidade e não ver alguém fazendo um serviço, alguém lá na lanchonete, alguém, enfim. Irmão, você não quer uma ajuda? Irmão, você não está precisando? Dentro da minha limitação, do que eu posso te ajudar? Ver um vizinho seu padecendo lá e você não chegar e falar, olha, eu posso te ajudar em alguma coisa? Ou lá no seu trabalho, você vê um colega seu que tem que entregar aquele relatório e não está conseguindo, você já está adiantado. Às vezes a gente olha assim, mas não é da minha parte, não, gente. Desculpa, eu acho impossível. Se uma pessoa se diz cristã, se segue a palavra de Deus e não ter essa abertura de coração, eu não consigo entender. Se vocês aí, alguém consegue, me fala depois, porque eu não consigo. Eu acho que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem que nos levar a isso. A essa abertura, a esse amor, a essa caridade. Sabe, a querer nos doar, querer nos doar. Para mim, particularmente, eu estou falando por mim, porque eu que estou aqui, que vim pregar, é muito difícil. Para mim, Alessandra, é muito difícil. Porque muitas vezes eu prefiro o conforto da minha casa, o sentar ali e ficar conversando, que eu adoro, batendo papo, dando risada. Mas algumas vezes eu tenho que ir lá e pegar os lixos do banheiro. Não é legal para mim, mas eu preciso, se faz necessário. Algumas vezes eu tenho que vir aqui, sentar e tentar dar um nó para fazer um terço. Vocês sabem o que é isso? Dar um nó para fazer o terço. Um dia vocês tentam dar o nó do terço. É quase impossível para mim, Alessandra. Mas se faz necessário. E eu cresço com isso. Eu fico, às vezes, mais calma. Mas por que eu consigo? Isso aqui, ó. Palavra de Deus. O porquê que eu consigo? Decisão.
É a minha decisão. Todo dia, quando eu acordo, abro meu olho, eu tenho que me decidir. Porque vontade de sair, vixe, essa semana mesmo conversava com meu marido, eu acho que eu não vou me consagrar. Eu não vou me consagrar. Porque eu sou assim. Eu quero, sabe, aquele negócio ali. Eu não tenho essa paciência muito de esperar em Deus. Eu quero rezar e ver aqui, agora. Mas não, eu estou aprendendo. Não é fácil. E não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que decidir. Não é uma decisão? Não é decisão, Silvio? É fácil ficar lá na sua empresa, Silvio? Sei lá, eu acho que deve ser. Não sei se para você pode ser fácil. Você tem o dom. Mas não é decisão? Todo dia? Levantar, sair da sua cama e ir? Amar é decisão, é isso. Amar é decisão e a gente tem que se decidir, gente, a cada dia. A cada dia Deus quer uma resposta nossa. E se a gente não der, Deus nos dá a liberdade. Só que na hora que chega lá e Ele falar, eu não te conheço, a gente não vai poder falar nada. Senhor, mas eu fiquei 30 anos na Sagrada Família, eu era até consagrado, como é que o Senhor não me conhece? Não te conheço. Não te conheço. Não viveu isso, ó. Não viveu. Não viveu a palavra. A palavra. Não viveu o amor, como o Silvio falou. Não viveu a caridade. Entendeu? A caridade. Então, hoje, o que o Senhor gritava no meu coração era isso. E eu querendo fazer 1000 pesquisas. E, para mim, eu já não gosto também desse negócio de ficar pesquisando, de ficar e ter que ler catecismo. Eu tenho, assim, uma dificuldade. E eu ainda fui e fiz, mas não era isso. O que o Senhor queria é, se você conseguir passar para você e para eles, que vocês têm que ter um amor pela a palavra de Deus, e que a palavra de Deus muda, transforma o seu coração, está resolvido. Se hoje, quando o Senhor estiver aqui, no meio de nós temos que fazer aquilo que o Ítalo falava. Quebrar esse coração, tirar de nós, sabe? Deixar tudo para trás. E ser fiel, gente. Porque uma coisa eu falo, a gente tem que ser fiel àquilo que Deus nos chama. Se hoje Deus me chama a estar aqui, eu tenho que me decidir a cada dia e ser fiel aqui, hoje. Se amanhã Deus me chamar para outra coisa, eu vou ser fiel lá. Mas se hoje eu estou aqui, se hoje você está aí, sentado, saiu da sua casa, veio, você que está aí nos acompanhando, parou para ficar assistindo, para ficar ouvindo a nossa pregação, participando no nosso grupo, é esse o momento, é esse o tempo. É pedir a Deus, é pedir o Espírito Santo, porque só Ele pode nos convencer, só o Espírito Santo pode trazer essa mudança de coração. Sozinho a gente não consegue. E verdadeiramente ter uma disciplina. O Senhor colocava a palavra disciplina, obediência. A gente tem que ter. Se é todo dia, 10 horas da manhã, se é à noite, eu não sei. Cada um sabe o tempo que é melhor, a hora que é melhor, mas tem que ter. Porque na correria do nosso dia, a gente se perde. Aquilo lá que as duas estavam brigando lá para quem ia ser a primeira, é uma realidade, principalmente nós que moramos aqui em São Paulo. Não vamos também fingir que não é. É uma realidade, porque se eu quiser, eu passo o dia, eu faço tudo, mas eu não rezo. É facinho acontecer isso. Agora, quando, às vezes eu tenho tanta coisa, mas tanta coisa, assim, para mim, às vezes nem é tanta coisa, mas para mim é que eu exagero em tudo. Eu falo, eu não vou dar conta hoje, eu não vou conseguir fazer. Mas aí o que acontece? Eu falo, não, eu vou rezar primeiro. Eu levo os meninos para a escola, chego de manhã e já sento para rezar. E às vezes eu falo, eu acho que Deus, Ele é tão bom que Ele parou o tempo. A hora do relógio parou um pouco, porque eu consigo fazer tudo e ir buscá-los na hora do almoço. E aí eu falo, nossa, eu consegui. É uma alegria. Então, assim, se a gente se decide, se a gente se doa, se a gente tem essa disciplina, se vocês, Gade Júnior, vocês, Gade,
orientar a vida, nós também, na palavra de Deus, gente, é difícil. A gente vai cair, claro, porque a gente é humano, mas a gente busca o sacramento, mas assim, a gente vai cair, logo a gente vai perceber, caí. Deixa eu buscar, me arrepender, buscar o sacramento da reconciliação, porque a gente está com a palavra de Deus. A gente está com Deus. E agora o Senhor já tá vindo aqui. E vamos então nessa noite, vamos assim entregar mesmo o nosso coração e pedir a Deus esse amor pela palavra de Deus. E mais do que isso, ter essa intimidade, esse diálogo com o Senhor. Porque é uma troca. O Senhor fala, nós respondemos. Com a nossa vida a gente dá essa resposta. O nosso amor. Então assim, não vamos deixar essa graça passar. Vamos hoje mesmo, né? Poxa, se a gente está aqui, não vamos perder esse momento, não vamos perder essa graça. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo assim maravilhoso na nossa comunidade. Um tempo em que o Senhor está derramando abundantes graças nesses 20 anos. Como Ele tem cuidado de nós. Então vamos, essa noite, nos aproximar e nos apropriar dessas graças. Para nós, para as nossas famílias, para aqueles que não estão aqui no meio de nós. Vamos rezar também, pedir também por aqueles que não estão aqui hoje, vocês que nos acompanham. Vamos pedir. Não vamos hoje ficar quietos, não vamos assim ficar numa posição de só querer receber. Vamos interceder hoje também. Principalmente por aqueles que não estão hoje aqui no meio de nós. Possamos exercitar também esse amor de se doar, da caridade, de se doar pelos outros, pelos nossos filhos, por aqueles que o Senhor colocou na nossa vida, como formandos, aqueles que nós acompanhamos. Vamos pedir a Deus por todos eles. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia, doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou. No seu infinito amor, só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia, doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou, no seu infinito amor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Senhor Jesus, diante de Ti nessa noite, Senhor, nesse Santíssimo Sacramento, queremos Te adorar, Jesus. Tu és o nosso Deus, Tu és a palavra encarnada, Senhor, que veio para nos salvar, Jesus. E nós Te adoramos, nós Te reconhecemos, Senhor. És Deus, és o nosso Deus vivo e ressuscitado, Jesus, aqui diante de nós nessa noite. E nós reconhecemos isso, Senhor, e Te adoramos.
Te damos todo o louvor, toda a honra, toda a glória, todo o poder a Ti, Senhor. Te reconhecemos assim, Senhor. E Te agradecemos por ter vindo nos falar nessa noite, Senhor. Nos chamar para perto de Ti, Jesus. Como era lá na primeira vez, Jesus, quando Te conhecemos. Tivemos um primeiro amor contigo, Jesus. Tivemos uma experiência forte contigo, Jesus. E tínhamos tanto gosto de estar contigo na palavra, Jesus. De ter aquele momento contigo, Senhor. E aí o tempo vai passando, a gente vai arrefecendo aquele primeiro amor contigo, Jesus. Vieste nos chamar hoje, Jesus. Voltem a esse primeiro momento, a estar comigo, a ter essa disciplina, esse horário de convivência, de encontro contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão carinhosamente vir nos exortar nessa noite, Senhor.